Primeiro ponto de partida. A doutrina secreta, no primeiro volume, página 75, ela dá como seu fundamento básico, fundamental mesmo, não há religião superior à verdade. Literalmente. Pois o ocultista aceita a revelação como procedente de seres divinos, se bem que finitos. As vidas manifestadas, porém, jamais da vida una não manifestável. E sim, daquelas entidades chamadas homem primordial, Dhyani Budas ou Dhyan Chohans, os Rishi Prajapati dos hindus, os Elohim dos judeus, os espíritos planetários de todas as nações que vieram a ser deuses para os homens. Doutrina Secreta, volume 1, página 75. Discorrendo sobre o tema, a Gênese do Kardec, página 16, informa: dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Esse é o primeiro objetivo da sociedade teosófica. Não há religião superior à verdade. Bom, registra também Gênese, a propósito de instrutores ou reveladores, messias, profetas, enviados, missionários, etc., que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Página 17. Assevera na mesma página: as instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília. Por outro lado, no livro A Gênese, há a informação de que a revelação do Espiritismo guarda 2 caracteres. O primeiro envolveria uma revelação divina acerca do mundo invisível que nos cerca, e no meio do qual vivíamos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte. Página 18 do Gênese. O segundo caráter, na mesma página, seria de revelação científica, porque os que transmitem e recebem ensinamentos não são dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega. Mesma página da obra Gênese. Por força desse segundo caráter, afirma o texto, na página 43, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhes demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Do seu lado, Blavatsky adverte no final do proêmio da doutrina secreta, aspas, o leitor que não seja teósofo é convidado mais uma vez a considerar o que segue como um conto de fadas. E assim lhe parece, tudo como especulação de sonhadores ainda não demonstrada. E, no pior dos casos, como uma de tantas hipóteses científicas passadas
presentes e futuras, algumas das quais já morreram, enquanto outras ainda continuam de pé. Não é ela, sob qualquer sentido, menos científica que muitas das chamadas teorias científicas. E para finalizar, eu lhes diria, ainda com base no livro Gênesis, as seguintes informações. Sobre na página 16. Na página 17. Não, já falamos sobre isso. As instruções podem ser transmitidas, já falamos. Caráter da revelação do Espiritismo. Assim. Perispírito. Na página 31. Esse invólucro é inseparável da alma. Forma um dos elementos constitutivos do ser humano. É o veículo da transmissão do pensamento e durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. Página 43. Caminhando de par com o progresso, também já falamos sobre isso, que ele não vai ser ultrapassado. Página 54. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. O espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer. Página 98. Depois ele dá um exemplo com a suposição de uma viagem com a velocidade de uma centelha elétrica, para nos transmitir uma pálida ideia do que seja esse espaço infinito. Página 99. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. O movimento no espaço gera a sucessão das coisas. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche em relação a muitos outros mundos. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente de sua luz imóvel a imensidade dos céus. Página 101, sobre a matéria. Podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, são de fato apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta. Variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo, ou a matéria cósmica dos uranógrafos. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva,
geradora do mundo e dos seres, são-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Depois, na página 107, ele fala sobre a criação primária. Ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que as governa. Aí eu anotei assim a margem. Este é o Pralaya a que se reporta a doutrina secreta. Sobre o verbo e o som, nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, aquela voz misteriosa produziu notas harmonicamente variadas para irem vibrar juntas e modelar o concerto dos céus imensos. A matéria cósmica primitiva é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, que é o fluido cósmico, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. O espírito não chega a receber a iluminação divina sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Isso é teosofia, gente. Isso é teosofia. Eterna sucessão dos mundos e extensão do foco interior da sua existência, seus elementos, já não mais podem produzir-se. Pralaya. Grande família de espíritos que povoam as terras, os astros celestiais. Aí eu notei assim: humanidade solidária. Alma da terra e espírito da terra. Coletividade de espíritos a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso dos seus habitantes. Aí eu botei uma anotação: governo interno do mundo. A lenda do dilúvio. Nota de rodapé, nas páginas 169 a 170. É flagrante a analogia desta lenda. Eu estou se reportando a lenda do dilúvio, a lenda indiana sobre o dilúvio, segundo os Vedas, com a narrativa bíblica de Noé. Da Índia, ela passara ao Egito, como uma multidão de outras crenças. Ora, sendo o livro dos Vedas anteriores ao de Moisés, a narração que naquele se encontra, do dilúvio, não pode ser uma cópia da deste último. O que é provável é que Moisés, que aprendera as doutrinas dos sacerdotes egípcios, haja tomado a estes a sua descrição. Ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Antes que existisse a Terra, mundos sem conto haviam sucedido a mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais
em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiram para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. Aqui a Gênesis já nos fala sobre uma raça adâmica. A Terra como um dos planetas menos adiantados. Os flagelos, textualmente, os flagelos e os cataclismas devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas. Há, pois, emigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Fala-nos também, no item 17, sobre a serpente, o significado da serpente. Está relacionado às coisas ocultas. Tem muita coisa mais para falar, mas não vai dar tempo não. Fica para uma outra oportunidade, ou talvez no decorrer dos trabalhos de amanhã, né? Mas eu gostaria de remeter a vocês que querem encontrar teosofia no Espiritismo a obras básicas atribuídas a André Luiz, especialmente Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e Entre a Terra e o Céu. Há muitas informações. Pela primeira vez entra no pensamento do Espiritismo como religião as informações sobre os centros de força, os chakras, sobre a matéria mental, sobre a criação de formas mentais, positivas ou negativas. Pela primeira vez é introduzido no pensamento do Espiritismo a ideia de que só há manifestação ou interferência via mundo mental dessas formas pensadas pelos homens se houver uma adesão de quem as está recebendo para se submeter à imposição da que está chegando. Isso é pura teosofia, na parte em que nós estudamos as formas, pensamentos e suas influências, obsessoras ou não. É todo um processo de encantamento, enfeitiçamento e pode chegar até à possessão. O diferencial básico está em que, para os outros livros do Pentateuco, especialmente o Livro dos Espíritos, tudo isso se atribui aos mortos, espíritos humanos de mortos que estão se comunicando, e vem aquela hierarquia dos espíritos que Kardec descreve. Mas é preciso não perder de vista a ideia básica, fundamental, de que o homem é o resultado do que ele pensa. E André Luiz nos fala sobre a matéria mental como sendo plastificável, plasmável. Ela toma forma do que as pessoas pensam. E para finalizar, agora de vez, uma citação que eu considero importantíssima, do Leadbeater, no seu livro, aquele livro que eu já mencionei, O que há além da morte, a informação que ele nos dá de que frequentemente nas manifestações espiritistas, humanos encarnados se manifestam.
E, diz Lady Bitter, frequentemente, um oriental. Provavelmente, agora dedução minha, André Luiz pode ser o pseudônimo de um desses grandes informantes. Provavelmente, isso é dedução minha. Porque esta soma de conhecimentos teosóficos lançados por ele só poderia sair de uma cabeça que tivesse estudado filosofia, para, através da pena do Chico Xavier e do Valdo Vieira, introduzir no edifício da religião espírita cristã, cristianismo redivivo, essas informações que hoje são tranquilas, pacíficas, dentro do pensamento da filosofia espírita. E eu não vejo absolutamente nenhuma oposição entre a filosofia espírita, que ora explanei, e a teosofia. Então está na hora de nós nos darmos o braço, porque se o cristianismo redivivo é o espiritismo, vamos tentar auxiliá-los a disseminar no mundo todo essas concepções, via religião. Não é assim que a gente faz a difusão do budismo? Não é assim que nós trouxemos informações do budismo tibetano para o pensamento ocidental? Não é assim que a gente traz as informações dos Vedas, do hinduísmo, através da literatura, do estudo comparado? Por que não levar essas informações via espiritismo cristão à Europa e aos Estados Unidos? E o que tem de espíritas dentro dessa linha pensamental lá fora, na linha do missionário Chico Xavier, é impressionante. Quem divulga muito também essa parte muito semelhante a André Luiz é o próprio Divaldo Franco nas explorações. Ele cita muitos autores que não espíritas também. Ele faz muita coisa comparativa. Sim, tenho dúvida. Mas eu estou mostrando, o Divaldo Franco já é efeito do trabalho do Chico Xavier e do André Luiz. Ele já é um alto-falante. Mas precisa de mais gente para isso, lá e aqui. O pomo da discórdia a gente vai enfrentar nas reuniões de amanhã, que é o mediunismo. É aí que está o buziles da questão. Mas isso fica para amanhã.